Porque ontem era aquela história de realmente ele querer 500 mil reais pela cobertura em que ele viveu com ela e que ela teria colocado no nome do pai dele, mas ela mesma é quem teria comprado o imóvel. Tinha aquela história também dele querer que ela pagasse o aluguel dele, coisa que realmente ninguém conseguiu aceitar e todo mundo achou, eu inclusive, uma coisa vergonhosa, não é? Hoje a bomba que estoura em relação a isso é o fato de que ele tem uma outra namorada e que ela está grávida de 2 meses. Só que amigos mais chegados da Viviane, que preferem não se identificar, mas também não querem que as coisas fiquem dessa maneira, como se esse relacionamento e mais o bebê que vem aí estivessem totalmente alheios à separação, e não é assim. Para os amigos mais chegados, a Viviane teria se separado do Radamés justamente porque ele teria engravidado essa outra namorada, que é uma judoca, a Caroline Furlan, de 31 anos, se eu não me engano, né? É isso. E por conta disso é que o casamento de 10 anos, não é? 10 anos que eles viveram juntos, é que teria terminado. Mas ela andou dando agora uma entrevista à judoca, não é? A Caroline, e dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que essa gravidez foi planejada, que a gravidez é de 28 semanas, o que daria 2 meses, um pouquinho mais, e que não tem nada a ver com isso. E ela sai em defesa do Radamés, porque realmente está todo mundo detonando, falando qual é? Quer pensão da ex? O que é isso? Onde é que já se viu? Mas ela diz que não é nada disso. Antes de eu falar para vocês o que a Caroline, como é que ela defende o pai do filho dela agora, e nem poderia ser diferente, falar que a Viviane tomou uma atitude. Ela resolveu que a melhor coisa para já encerrar esse capítulo, para já, né, botar uma pedra aí em cima desse casamento dela, dessa união dela com o Radamés, é vender o apartamento, é vender a cobertura, não é? E aí rachar a grana, porque ele alega que ele não está pedindo nada de graça, que ele colaborou com tudo nesses 10 anos, bancou também despesas da casa, reformas do apartamento, teria pago algumas coisas do imóvel e que ele teria direito a essa grana, não é? Que ele não está pedindo nada de graça, é que ele tem direito no que ele investiu lá, agora ele quer de volta. Mas está na cara, né, que ele resolveu pedir tudo isso agora porque vai ter um filho para criar. E criar filho não sai barato hoje em dia, se você quiser dar boas condições para eles agora e no futuro também, não é? Mas a Viviane resolveu assim, do lado prático da história, sem discutir direito, sem nada, talvez seja a melhor solução, né? Olha, pode até perder essa grana do apartamento, mas ela resolve um lado da vida dela que causa muito desgaste de verdade. E aí a coisa fica definitivamente resolvida. Agora, ela fala em vender o apartamento e rachar o valor do imóvel, mas ela não fala em ficar pagando o aluguel dele lá em Varginha. E nisso ela está coberta de razão, né? A gente espera que ele pare com essa exigência que é absurda. Vai pagar o aluguel de um apartamento que de repente o bonitinho vai morar com a bonitinha que está grávida dele e a Viviane bancando os dois. É absurdo também. É uma coisa que não dá para se levar em conta e em consideração. A gente espera que o Radamés tenha um pouco mais de orgulho, de amor próprio e abra mão dessa história, né? De qualquer maneira, olha só o que a namorada que está grávida do Radamés está dizendo agora em uma entrevista para o UOL. Ela diz assim, olha... Estou grávida sim, de apenas 8 semanas, não tem barriga ainda. Foi gravidez planejada e não foi o motivo da separação do Radamés e da Viviane, contou ao UOL hoje. A mineira do 2 viraram o jogo. Ele estava sentindo as mesmas com a Viviane, mas me
paciência, porque precisava falar olhando nos olhos dela. E então ele foi para o Rio em junho e fez. Foi a última vez que eles se viram, disse a Caroline, né? E ela acrescenta, olha, ela diz que Viviane demorou para aceitar o término e só confirmou nas redes sociais em agosto. A judoca já tem uma filha, planejava aumentar a família e Radamés sonhava com a paternidade há anos, mas a atriz sempre adiava os planos. E a Caroline vai mais longe no que ela fala sobre o relacionamento da Viviane com o Radamés. Ela diz o seguinte, olha, hoje nós temos tudo o que queríamos, temos uma família. Rada tem uma mulher que está disposta a acompanhá-lo para onde ele precisar ir. Estou com ele para o que der e vier. Acho que é o que ele procurava e acho que é o que ele merece pela pessoa maravilhosa que ele é. E ela comentou ainda a briga judicial com a ex-mulher pela divisão do valor da cobertura no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, onde eles viveram ao longo de 10 anos de relacionamento. E a Caroline negou que Radamés tenha pedido pensão para ex. É aí que ela toma mesmo a defesa do Radamés e ela diz, olha, Rada não está pedindo pensão para ela, até porque isso não existe. Legalmente ele não tem direito. Ele trabalha, tem carteira assinada, juiz nenhum daria pensão num caso desses. Judicialmente, ele tem direito a metade de todo o patrimônio acumulado ao longo dos 10 anos juntos. Ele não pediu nada para ela, mas ele não pode abrir mão do apartamento que ele pagou, diz ela com todas as letras, como se realmente o apartamento fosse dele, porque ele pagou. E isso não corresponde, não é? Segundo o outro lado, à verdade dos fatos. Ela comprou o apartamento, não se sabe por que teria colocado no nome do pai dele e ele vivendo lá dentro, ele arcou com uma série de despesas, até algumas reformas que o imóvel pediu ao longo de 10 anos. Isso acontece muito, não é? E por conta disso tudo é que ele está pedindo metade do valor do imóvel, pouco menos da metade, porque o valor do apartamento dessa cobertura no Recreio, lá no Rio de Janeiro, vale R$1.300.000, então seria 650 para cada um. Ele está deixando um pouquinho mais barato, está deixando por R$500 mil na verdade. E aquilo que eu falei para vocês, ela não quer mais nem entrar no mérito da questão. Por mais que isso esteja sendo injusto, até mesmo exploração por parte dele, como amigos, né? E pessoas muito, muito chegadas da Viviane têm dito, ela não quer mais saber. Ela prefere até perder dinheiro agora, não é? Depois ela recupera isso no futuro, mas ela quer paz, ela quer realmente botar um ponto final nesse relacionamento. E eu acho que desse ponto de vista tá certo, né? Você pode perder dinheiro, mas você ganha paz de espírito, você ganha sossego na vida e vida que segue realmente. Então, que assim seja, que cada um seja feliz aí à sua maneira. O que você achou disso tudo? O que vocês Tem um acharam? trabalho de assessoria, não sei se vocês vão concordar, mas eu encaro, tem um trabalho de assessoria não só jurídica, como de assessoria de imprensa, quando a Viviane Araújo toma essa postura e vem a público dizer que ela vai vender então a cobertura que ele está questionando, que foi construída, que ele ajudou a pagar ao longo de 10 anos, no sentido que, qual que é essa assessoria? A gente tem Viviane Araújo com uma representação, uma cara global, né? Ela conseguiu conquistar isso com muito trabalho. Ela tá escalada para novela aí, que é uma polêmica, né? O Sétimo Guardião, que a gente fala depois, enfim. Tá. A novela vai acontecer de novo, ou seja, ela tá olhando realmente, focada tanto na carreira, Sônia Abrão, que ela entende que ficar nessa picuinha, pelo menos é como eu enxerguei, ficar nessa picuinha de briga por dinheiro, e aí ela vai pra mídia por conta disso e não por conta do trabalho, então ela encara que isso é melhor ela dividir e fazer da maneira mais tranquila e correta possível pra acabar com essa polêmica toda, né? Ficar pagando aluguel pra ele, não, né? Não faz sentido. Eu acho demais pra cabeça, né? E aquilo que você falou, depois, né, pra lá vai ele, vai a atual senhora,
vai, que é uma menina de respeito, claro, a filha que ela já tem, né? Ela tem uma outra filhinha. Ela tem e uma o filha. filhinho que vai nascer, enfim. Viviane Ficou tem da que pagar. família, mas a Viviane bancando, não é justo, Não, né? claro que não. Agora, mais uma vez, a gente só conhece a pessoa na separação, não é quando você casa, né? Não. É quando Não você é separa. É a comprovação de novo, É né, quando Marcinha? você separa, que você vê Agora, se é que a gente não tem o processo em mãos, a gente não sabe, mas se ele ajudou realmente a ter esse imóvel, ele tem direito. Tanto é que 10 a anos entrevista juntos. que a Sônia Agora, estava lendo aqui... aluguel nem pensar. É verdade. A entrevista que você estava lendo aqui da UOL, que ela concedeu para a UOL, a nova disse que ele pagou, né? esposa, ela disse que ele está pleiteando que é de direito no sentido da cobertura, que não tem essa história de pensão e tal, mas foi o que foi veiculado primeiramente. A gente sabe que tem, depois que se veicula algumas coisas na imprensa, a pessoa tenta modificar porque vê que pegou muito mal. Muito mal. Tanto é E que ele ela- desabilitou no Instagram os comentários pro perfil dele. Eles deviam estar altamente tirou tudo. elogiosos, Com né? certeza Não, elogiosos, foi o massacre né? da Serra Elétrica. Mas foi tá certo, gente. Um monte de que gente, é mas isso? escuta, vai É trabalhar, saudável né? essa Claro. reação, né? Ah, sim. É como ela diz, ele trabalha, tem carteira assinada, contrato A namorada, com o clube, né? a namorada. É verdade, fala isso pra ele também. Ele tem que saber, né? Que tem que trabalhar. Agora não vamos negar que causa, a gente não vai entrar nesse detalhe porque é direito dele construir uma família, mas eu não vou negar pra vocês que quando eu vi a notícia que a namorada está grávida, claro que causa aquele primeiro Não, impacto. vai linkar, não tem e tem os jeito, né? comentários, tem comentários por aí com relação às fotos dela, né? Eu li que em todas as fotos dela, a maioria, pelo menos, ela tá atrás das pessoas, ela nunca aparece mostrando a barriguinha, porque supostamente ela É de estaria, antes, né? É ela de estaria antes. grávida Pois é. não de 2 meses, mas de 8, 7, enfim. Pois é. Né? Então tem essa especulação É, também. porque o lado da Viviane garante que esse foi o motivo da separação Então, enquanto realmente. o outro lado diz que não, né? Que a primeira coisa que ela se preocupa, né? A nova futura esposa do Radamés, ou esposa que seja, a primeira preocupação dela é negar que esse seja o motivo da separação aí, né? Mas o outro lado diz exatamente o contrário, né? As duas versões estão dadas, Verdade, né? estão dadas. Aí vocês escolham um lado, não escolha o lado de ninguém e deixa que Mas eles que resolvam a vida, O né? Aaron falou certíssimo. Ela tem o trabalho dela aí, se tiver que pagar, sei lá, sabe quanto, paga e se livra. O que é justo, né? Se Às vezes livra, até o que não é tão justo assim, mas para se livrar Às da vezes, polêmica do preço da liberdade, liberdade, pela sua paz e vida que segue.